Paz, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje o nosso tema específico é sobre o Apocalipse, capítulo 12. Mais precisamente, um tema aí que é bem atrativo, que é chamado de A Mulher e o Dragão. Hoje a gente vai estar analisando todo o capítulo 12 de Apocalipse de forma pausada, pausadamente. Você que já fez o nosso curso de Cantares, no curso de Cantares a gente fala sobre cada capítulo de uma maneira, que a gente faz uma exegese de cada versículo dentro desse capítulo. Então hoje a gente vai fazer da mesma forma no capítulo 12 de Apocalipse. Então se remete bastante ao curso de Cantares e eu espero que vocês gostem aqui da nossa análise, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeiramente esse tema, Apocalipse, no sentido de a mulher, o grande dragão. Nós temos a epígrafe aqui que diz que é a mulher vestida do sol. Hoje você vai entender quem é a mulher, quem é o dragão, quem é o filho, quem é o Miguel também, que cita em Apocalipse, quem são os vencedores, de onde vai vir a perseguição, sobre a questão do deserto. Você vai entender todos esses conceitos chaves do livro de Apocalipse e, consequentemente, aqui no curso de escatologia você vai saber. Você vai ter uma base bacana para continuar e dar prosseguimento ao curso, certo? O historiador aqui, no caso João, ele interrompe o relato em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, para prosseguir no capítulo 15, versículo 5. E nesse intervalo nós temos aqui um acontecimento que o Espírito Santo ele mostra detalhadamente em 6 itens as visões no capítulo 12. E nos dá o que? A descrição do reinado da besta do falso profeta, no capítulo 13, a mensagem por meio das 7 visões entre os capítulos 14 e 15. E o interessante aqui no capítulo 12 começa com a mulher. Vamos começar aqui, vamos ler esse versículo, vai dizer bem assim, ao todo, se eu não me engano, são 17 versículos do capítulo 12, vamos falar sobre cada um de uma maneira aprofundada. Vamos começar. Assim diz a palavra de Deus. E viu-se uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Tá? Aí continua no versículo 2, vou ler até o versículo 3. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 3. E viu-se outra maravilha no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vamos destacar algo aqui bacana. Primeiramente, não se trata de uma maneira literal do dragão. Não vai vir um dragão aqui para poder causar esse tipo de coisa, com 7 cabeças, chifres. Não. Aqui é uma simbologia, tá? Então vamos interpretar de uma maneira simbólica. E também aqui sobre dores de parto, é normal. A pessoa normalmente ela vai ligar um aspecto outro da Bíblia sem levar o contexto em conta. E o que vem na cabeça aqui, dores de parto? Mateus 24. Logo a gente pensa, Mateus capítulo 24 fala sobre as dores de parto ali, vai estar como se fossem dores de parto, e automaticamente a pessoa liga, então aqui fala sobre a igreja, a mulher igreja, porque está em dores de parto. Só que não tem nada a ver, a gente vai estar descrevendo aqui, a gente vai estar estudando na aula de hoje que os conceitos aqui têm que ser bem estabelecidos para não se fazer uma exegese, uma interpretação falha. Então vamos para a interpretação verdadeiramente dita. Começando no capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Primeiro diz, viu-se. No decorrer do livro de Apocalipse, o apóstolo João ele é escolhido por testemunhar o que, de uma forma ocular, o que havia de vir, o porvir. E 43 vezes na Bíblia Sagrada, ali em Apocalipse, corrobora afirmativamente com a expressão que ele fala, vi, ou seja, no singular, por 2 vezes no versículo 1 e versículo 3. Nesse capítulo, aparece o viu-se, ou seja, é algo tão generalizado e impessoal, ele tira a sua pessoalidade, e trata-se de quê? Trata-se de uma ocorrência que não só uma pessoa foi testemunha,
mas todos os circunstantes. Não foi somente João que viu esse grande sinal no céu, mas todos os circunstantes foram testemunhas da maravilhosa visão. Então viu-se, de uma maneira geral, todos viram. E a Bíblia continua dizendo que um grande sinal, o termo grego semeion, derivado do hebraico ot, ou mophet, é a palavra que comumente significa sinal ou uma marca distintiva. Mas nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, com frequência é usado para indicar um milagre didático, né? Uma maravilha, cuja finalidade é convencer os homens acerca de uma intervenção divina. A expressão ela ocorre cerca de, o semeion, né? Podemos dizer assim, ocorre cerca de 77 vezes no Novo Testamento, sendo que nos evangelhos aparece 48 vezes, 13 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, 8 nas epístolas de Paulo, uma vez no livro de Hebreus, Hebreus 2:4, e 13 vezes no livro de Apocalipse. No Evangelho de João aparece com o significado de sinal miraculoso, sinal milagroso, ali em João 2:11, 18 e no versículo 23 do capítulo 2. Os sinais operados por Jesus, eles eram operados em resposta a uma necessidade ou necessidade prementes, porém tinham também um significado mais profundo, comunicando que ensinos espirituais e contendo elementos proféticos. No presente texto que a gente está lendo, o sinal, viu-se um grande sinal no céu, em Apocalipse 12, versículo 1, é uma maravilha celestial cujo teor dessa maravilha se compõe não só de uma instrução, como era também no aspecto de Cristo, mas também da imagem propriamente dito. E o que ele viu? O que João viu? Vamos destacar o versículo aqui, uma mulher. A primeira vez que aparece uma figura feminina no livro de Apocalipse é no capítulo 2, versículo 20. Mas ao todo nós temos 4 mulheres representativas no Apocalipse. Cada uma delas, com exceção de uma, né, que é Jezabel, sendo a expressão de uma reunião de pessoas em um sistema. A saber, em Apocalipse 2:20 cita sobre Jezabel. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que é o que nós estamos lendo, que é a mulher desse presente versículo, a mulher vestida do sol. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, fala sobre a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Em Apocalipse 21:9, fala sobre a mulher do cordeiro. Quase que todos os teólogos seguem nesse mesmo capítulo a mesma linha de pensamento, que essa mulher representa quem, Wesley? A mulher representa a nação israelita. Nas Escrituras, o povo de Israel e também a igreja são comparados a uma mulher. Aqui, porém, nesse mesmo versículo, refere-se precisamente a Israel, porque foi Israel que deu o berço aos estudos sobre Cristo, a igreja, dos povos, as suas línguas, as nações, e receberam a promessa através do concerto feito a Israel. João 10:16. A mulher é vista simbolicamente, de qual maneira, Wesley? É vista uma mulher, um sinal que a gente já viu aqui, só nesse pouco tempo de aula, sobre viu-se, só no primeiro versículo, né? Viu-se, que não se trata apenas de uma revelação pessoal, mas algo generalizado e impessoal. A gente viu também um grande sinal, destacando o termo grego. Nós vimos também a mulher, destacando os textos na qual usa sobre a figura feminina no livro de Apocalipse. E nós também estamos vendo agora do que ela estava vestida, o que ela estava vista. A Bíblia fala que ela estava, no versículo 1, vestida de sol. Interessante é que Israel, na nova aliança, está na luz do sol, isto é, Cristo, como brevemente aparecerá em poder supremo como o sol da justiça, segundo diz Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Assim como o sol é o rei do dia, assim a lua é a rainha da noite. E assim como estar vestido do sol significa ser glorioso facho de luz para o mundo, a grande glória de Israel, que é o vestido do sol, o vestido de luz, fala de como Deus elevou aquela nação para trazer o Messias, que o Messias é a luz do mundo, o Redentor universal. E infelizmente existem muitas falsas interpretações da identidade dessa mulher. Como eu tinha falado, meu posicionamento se refere à nação de Israel.
Tem pessoas que creem que era Maria, principalmente os católicos. No entanto, a única característica que tornaria possível seria a maternidade, pois Maria, vamos lá, nunca foi perseguida, Maria jamais fugiu para o deserto e Maria jamais foi cuidada por 1260 dias, como vai caracterizar o texto. Outros acreditam que essa mulher fosse a igreja, que está trabalhando para trazer Cristo às nações. Isso, no entanto, baseia-se no princípio alegorizador de interpretação e deve ser rejeitado. Por quê? Porque a igreja não produziu a Cristo. Cristo que produziu a igreja. Já que a igreja não é vista na terra nos capítulos de 4 até o capítulo 19 de Apocalipse, ela também não pode ser representada por essa mulher. Então a interpretação que nós temos da vertente que nós estamos falando também, dos pré-milenistas, dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas, como você preferir, tem sido que a mulher nessa passagem representa a nação de Israel. E há várias considerações que apoiam essa interpretação. O contexto inteiro da passagem revela que João está lidando com as nações, com a nação de Israel. Gaeblin, um teólogo, ele diz que Apocalipse, do capítulo 11 a 14, leva-nos profeticamente a Israel, a terra de Israel e a tribulação final de Israel, ao tempo da angústia de Jacó e a salvação do remanescente fiel. Então o cenário de Apocalipse 11 é o que? É a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aquela cidade não é Roma, mas aquela cidade é Jerusalém. O capítulo 12 começa com uma profecia conectada, terminando em si com o mesmo, com o capítulo 14. Então 11 começa com a cidade, 12 nós temos essa atualidade e termina lá no capítulo 14. O uso do termo deserto, usado também, e vi uma mulher vestida do sol, aí vai falar sobre a questão da lua e sobre a cabeça, a gente vai citar, mas o uso do termo deserto também, o deserto ele é aludido como lugar de refúgio dado à mulher na sua fuga, ali no versículo 14. Não podemos negar que o deserto tem referência singular a Israel na história nacional. Israel foi levado aonde? Ao deserto da terra do Egito, Ezequiel 20, 36. Israel, recusando-se a seguir o Senhor na terra prometida, retornou ao deserto por 40 anos. A descrença de Israel levou Ezequiel a declarar o propósito de Deus, Ezequiel 20, 35. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Oséias revela que no longo período em que Israel passaria no deserto, Deus seria misericordioso com ele. Oséias capítulo 2, do versículo 14 a 23. E para finalizar sobre a questão do deserto, Mateus 5,14 diz que o povo de Deus serve desde o princípio para iluminar o mundo. A gente não tem essa questão de deserto com o povo de Deus, com a igreja. Agora vamos lá, continuando. Tendo a lua debaixo dos seus pés. O que significa isso? Israel, na sua nova aliança, está com os pés firmados na antiga. Ou seja, mesmo na dispensação da graça, que é na qual vivemos hoje, Israel continua a servir a lei. Então o simbolismo do sol, a lua, as estrelas, sugere um resumo da história de Israel, como a gente se depreende aonde, Wesley, que isso está marcado em Gênesis 37, versículo 9. Como diz, assim como a lua está subordinada ao sol e recebe dela sua luz, toda a glória de Israel e sua influência provém daquele que o comprou, dando-lhe vida. A lua brilha de noite, assim Israel deve brilhar, dar seu brilhante testemunho em meio às trevas sombrias que se vão se avolumar na grande tribulação, que é representado como as trevas, como a noite. Então, dada a posição da mulher vestida do sol, evidentemente este estava posicionado acima desta e está tendo o quê? Poder ali pôr pedestre à lua. Nesse caso, o sol e a lua estavam em relação um ao outro em posição vertical, dando a entender que a lua estava em fase minguante, que é a famosa forma de aliança. Na simbologia profética nas escrituras sagradas, aponta também para a aliança eterna, que por desobediência de Israel colocou debaixo dos seus pés. E continua o texto dizendo, e com
uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Os 12 patriarcas e as 12 tribos são uma gloriosa coroa para Israel. Em razão da igreja não estar em foco nessa presente época, que época, Wesley? Tribulação. As 12 estrelas representam os 12 patriarcas, que são o princípio da formação da nação israelita. O simbolismo inteiro faz nos lembrar que, de qualquer modo, do sonho de José, historiado em Gênesis 37:9, que diz que eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Assim o sol, a lua e as estrelas lhes prestavam honrarias. Então isso certamente fala da nação de Israel. Então vamos lá. No versículo 2 vai dizer assim: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O dar à luz a um filho sempre traz dores e ânsias também no sentido espiritual. As dores de partos aqui retratada são uma figura aplicada pelos profetas para designar os padecimentos de Israel. Depois veja Isaías 26, versículo 17. Ou o castigo também de que é ameaçado. Miqueias capítulo 4, versículo 9. Com dores de parto se destaca que a mulher é um sacrifício vivo, que sofre qualquer coisa para trazer o Messias ao mundo. A agonia da nação de Israel a fim de que Jesus viesse ao mundo. E esse simbolismo é usado acerca de Israel nas páginas do Antigo Testamento. É ilustrado em Isaías 9:6, em Miqueias capítulo 5, Mateus 1, Lucas capítulo 2, Hebreus 7:14. O nascimento, por exemplo, de Apolo foi retratado de modo similar a esta descrição, a qual fala sobre a primeira vinda do Messias. A deusa Leto, que levava um filho infante de Zeus, foi perseguida pelo dragão Fíton por causa de uma predição que dizia que se ela tivesse um filho, este cresceria e eventualmente venceria aquele dragão. Mas, a fim de impedir isso, Zeus ordenou a Boreas, que era o deus do norte, a levar Leto para Poseidon, dando-lhe refúgio em uma ilha, onde ela deu nascimento a Apolo. João 16:21 ilustra a intensidade e natureza do sofrimento que sobrevirá a qualquer mulher ao dar nascimento a um filho. Vocês viram que a gente traçou uma tradição grega para retratar algo universal bíblico. Você vê como as tradições elas buscam cada vez mais tentar se aproximar da Bíblia, mas o original é a Bíblia. Alguns exemplos também no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 8, 22, como você pode analisar aí, fala sobre a criação inteira, que aguarda ansiosamente a frutificação da promessa de Deus concernente à manifestação dos filhos de Deus. Ao fim dessa dispensação, quando fará ocorrer aquela operação especial de Deus. Em Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo emprega essa ilustração acerca de si próprio, como luz sobre seus sofrimentos e lutas em favor das igrejas, a fim de que Cristo seja formado nelas. Então isso dá a ideia da concretização dos planos de Deus, sendo também destacada a ideia da nova vida que dessa maneira é conferida aos que creem, e por aí sucessivamente. Então aqui é focalizado, quando eu digo aqui Apocalipse 12:2, é focalizado o caso de Israel, ainda que seja a nação inteira, que foi usada como instrumento para trazer o Cristo, o Messias, ao mundo, o que ilustra o que? Novamente, a doação da vida a um mundo morto. Em Isaías 66:8, ilustra um novo surgimento na vida de Israel. Podereis fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Os profetas eles descrevem a nação de Israel como quem sofria as dores de parto com o objetivo de trazer Cristo a fim de que regesse todas as nações. Foi uma longa agonia. Mesmo diante dessa ânsia, dessa agonia,
que durante séculos tem passado a nação, as Escrituras falam como Deus a elevou. Primeiro, para trazer ao mundo o Messias, o Redentor universal. E segundo, na glória futura de Israel como cabeça das nações, e esperando essa manifestação de Israel e da igreja, há uma ardente expectativa de toda a criação que geme. Romanos 8:19. Aí vamos avançar. E viu-se outra maravilha no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Tem outro sinal que chama atenção. O grande dragão vermelho. Por que o dragão é usado como símbolo de Satanás? A dúvida, acredito, na maior parte das pessoas, é identificar a mulher. O dragão a gente sabe que é Satanás, que é o nosso adversário. Por que o dragão é usado como esse símbolo? Por que Satanás é usado como símbolo, né, que é o dragão? Faraó, rei do Egito, na sua crueldade contra o povo de Deus e na sua independência orgulhosa e arrogante de Deus, é denominado em Ezequiel 29, versículo 3 e 4, como o grande dragão. Nabucodonosor é mencionado da mesma forma em relação à sua violência e crueldade em Jeremias capítulo 51, versículo 34. Juntando as várias referências bíblicas no livro de Salmos e nos 3 primeiros grandes profetas, ali podemos dizer, identificado como, né, o soberano dos mares, dragão, crocodilo, a característica principal parece ser o quê? Uma crueldade insaciável. Os egípcios consideravam o crocodilo ou o dragão, de acordo com os seus hieróglifos, a fonte e o autor de todo o mal, adorado pelo nome de Tifo. A cor do dragão vermelho indica o seu caráter sanguinário e assassino. Então essa é a primeira vez na Escritura Sagrada que Satanás é mencionado diretamente como um dragão. Os monarcas pagãos, Faraó, Nabucodonosor, escravizaram e oprimiram o povo de Deus e agindo pelo poder satânico. Merecem o quê? A denominação de dragão. Mas, nesse período desse capítulo, no versículo 3, Satanás é o príncipe do mundo, seu governador. O poder romano é um instrumento pelo qual ele age, ali trazendo a época de Cristo. Logo, o título, o grande dragão vermelho, pode agora pela primeira vez ser vista e usada por ele. O dragão é Satanás. É chamado grande porque parece pertencer a uma das ordens mais altas de todas as Escrituras, que Ezequiel 28:15 fala. O querubim ungido. Era de uma classe tão grande de honra e poder que o arcanjo Miguel, quando contendia com ele por causa do corpo de Moisés, Judas, versículo 9, vai dizer, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então, o dragão vermelho é a figura do autor de toda guerra e homicídio. É visto com 7 cabeças, e que denomina sua excelente sabedoria. E plenitude em astúcia, ele tem 10 chifres, que falam sobre o seu poder para ferir e rasgar, e 7 diademas. As diademas falam sobre o pleno poder para reinar sobre todo o mundo. Versículo 4, vou ler o 4 até o 6. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz um filho varão, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fossem alimentados durante 1260 dias. Então isso aqui é a verdadeira revelação da personalidade de Satanás, onde ele aparece como Lúcifer em Ezequiel 28, o querubim protetor que habitava no Éden de Deus e entre as pedras afogueavas ele andava, agora é visto como, por terem o quê? Furioso, por terem sido frustrados os seus primeiros planos, e arrasta para si uma terça parte das estrelas do céu, né, que é os anjos caídos que foram obedientes a ele,
e lançou sobre a terra, na conquista do mundo. Então isso prova, né, o seu orgulho, a sua presunção, podemos dizer assim. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, tragasse o filho. Vendo Deus que a sua obra estava magnífica na criação, todos os seus animais de suas diferentes espécies, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 25 e 27. Deu-lhe toda a primazia da criação. Então, compreendendo Satanás o plano criativo de Deus, fez tudo o que estava no seu alcance para destruir a obra que foi criada. Na sua astúcia, entrou no jardim usando a serpente, e por este meio tentou a mulher, que facilmente cedeu e levou consigo o seu marido. Tendo Satanás arruinado o paraíso, a vida feliz que vivia aquele casal, e consequentemente as demais criaturas, Deus ele prometeu à mulher que lhe daria uma semente pela qual se vingaria da serpente, o diabo e Satanás. Deus, todavia, levando a nação de Israel, que é a mulher, a cujo povo reafirma a grande promessa de livramento, e por esse mesmo povo faz vir o Messias, a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, cumpre-se aqui esse texto, que e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Satanás usou todo tipo de artimanha contra Israel para evitar o cumprimento dessa promessa de Deus. Primeiro, no deserto, quando o povo pecava, a cada passo se voltando à idolatria, rebelando-se contra Deus, contra Moisés. Na própria terra, quando Israel desejava ser como as demais nações vizinhas, pedindo um rei e rejeitando a Deus, 1 Samuel 8. Na divisão do reino de Israel, em 1 Reis 12. Quando Jeroboão abraça a idolatria e com ela as 10 tribos, 1 Reis 12. Vindo o reino de Israel a ser disperso e destruído, em 2 Reis 17. E em Judá, que por sua própria rebelião contra Deus sofre trágicos castigos, até o povo ser levado para a Babilônia, em 2 Reis 24. Satanás, furioso, permaneceu parado diante da mulher, procurando por toda sorte dominar a nação, subjugando, destruindo, para evitar a vinda de Messias. Quando você pensa que essa profecia se refere só a Maria, você está extremamente enganado. Por isso que eu falei que se refere a Israel. A mulher é Israel. Então, esquece Maria. Pense em Israel. Em todo momento ele está parado diante de Israel para tentar tragar o filho que seria, o varão que seria ali manifestado. Até que nós temos em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque vós todos sois um em Cristo. E começa aqui, e a sua cauda. Segundo o doutor Hit Luz, a cauda representa a parte mais perigosa do dragão e é como uma grande cometa desse monstro. Assim, Isaías 9,15, ele assemelha um profeta mentiroso a uma cauda. O poder e a influência maligno de Satanás como mentiroso e enganador são semelhantemente descritos. Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, isso também aponta o seu baixo caráter, a sua influência daninha. Derrubou 1/3 das estrelas do céu. Multidões que brilhavam no ordenado firmamento de Deus se tornaram meteoritos carbonizados por causa do dragão. E lançou sobre a terra, ou seja, as estrelas. Esse versículo apresenta um segundo quadro da revolta original de Satanás quando ele se rebelou contra Deus no passado. A causa da queda, que foi o pecado, o orgulho ali, quando ele disse em seu coração, Isaías 14,15, que eu subirei e levarei meu trono semelhantemente ao Altíssimo, ali o pecado teve início. Mas, como a palavra diz em Salmos 42,7, que um abismo gera outro abismo, ele queria se assentar sobre a cadeira de Deus e ser semelhante,
como foi falado. Chegou até a dizer que eu sou Deus, ali em Ezequiel 28, versículo 2. Ele queria se estabelecer o seu trono na região setentrional, que é a região norte dos céus, mas foi frustrado. O seu plano, e com ele uma grande ira, abriu uma cisão no exército celeste e conquistou ali a terça parte das estrelas, que são os anjos do céu. Provavelmente essa batalha teve lugar na região norte, onde existia um vazio. Depois você vê em Jó, capítulo 26, versículo 7, Isaías 14, 13, Jeremias 1, 14. E aqui, para que dando ela a luz e tragasse o filho, Satanás rondando Cristo, né? E no versículo 5 vai dizer: e ela deu à luz um filho varão, o qual há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha que interessante. Nascimento, vinda e ascensão de Messias dentro de Apocalipse. E deu à luz um filho, um varão. O nascido Jesus, conforme a promessa de Isaías 7,14, o diabo mobilizou todas as suas artimanhas para destruir o menino e prejudicar a obra de Deus. Ele usou Herodes, o grande, em seguida, por ser Jesus o segundo representante legal da humanidade, em lugar de Adão, que fracassou, foi o Senhor levado pelo Espírito ali ao deserto para sofrer a tentação do maligno e provar a sua idoneidade para a obra. Jesus enfrentou Satanás cara a cara e venceu. Graças a Deus que ele venceu. Satanás, muito embora vencido, não se deu por derrotado. Tudo fez, usou até os judeus para tentar Jesus. Usou Pedro para dificultar os passos de Jesus, em Mateus 16, 22 e 23. Também usou Judas Iscariotes para tentar o Senhor e vendê-lo, Mateus 26, 14. Por fim, Cristo foi entregue à morte de cruz, a um ato que traria vitória para Deus e para a humanidade perdida, e derrota para Satanás. Ele usou até o ladrão ao lado da cruz para tentar fazer com que Cristo saísse da cruz. E este, Satanás, vinga-se, impondo a mais bárbara e cruel tortura ali a Cristo naquele momento. Depois de Jesus morrer, ser sepultado, Satanás inspira os judeus a porem um guarda ali no sepulcro como último esforço para evitar a ressurreição de Senhor Jesus Cristo. Como Satanás já é um inimigo vencido e está derrotado, nada pôde fazer para evitar a execução do plano de Deus quanto à redenção dos homens. E após a ressurreição de Cristo dentre os mortos, Jesus ainda passou 40 dias e 40 noites com seus discípulos. Atos 1:3 fala sobre isso, instruindo-os em tudo o que diz respeito ao reino de Deus, até o momento que Deus o arrebatou para si e para o seu trono. E vamos lá. Vamos para o versículo 6. Aqui no versículo 5, se você ver, eu contei detalhadamente o que diz esse versículo 5 no ponto de vista bíblico. E o versículo 6 vai dizer: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali lhe fossem alimentados durante 1260 dias. Aquela pausa dramática. O que significa? A mulher fugiu para o deserto. Vai ser um lugar preparado por Deus durante a grande tribulação. No ano 70, depois de Cristo, obviamente, Deus ele preparou a cidade de Pela, que era uma das cidades de Decápolis, como um refúgio para os crentes fiéis que creram nas advertências do Senhor Jesus Cristo. E ali ficaram por trás do deserto da Judéia e de Moabe. E assim eles escapavam da destruição da cidade e dos seus moradores. Então nós cremos que pelo conselho, pré-conhecimento de Deus, que Deus prove, que vai prover um lugar de segurança e manutenção para o remanescente fiel que vai ficar na terra. Sugere-se que este lugar de refúgio seja Petra, no Monte Seir, na terra de Edom e de Moabe. Sela ou Petra, a cidade
da rocha é uma das maravilhas do mundo. Localiza-se ali, ao sudoeste do Mar Morto, como um possível esconderijo. Ali pode-se acomodar cerca de 250 mil pessoas. Assim ofereceria proteção excelente. E essa região, demarcada por Deus e denominada, como diz a Bíblia, o deserto, é também chamada de, em Apocalipse 12, versículo 6, lugar. Apocalipse 16, versículo 4, refúgio. Isaías 26, versículo 20, quartos. Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, deserto significa isolamento. Aqui, porém, refere-se ao deserto dos povos, em Ezequiel 20, 35. E onde é que será? Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Edom. Meu Deus do céu. Estou apontando um local provável na qual o povo de Israel vai se esconder durante a tribulação. Você pode até pesquisar esses locais aí. Eles são os únicos países que escaparão da influência do anticristo durante a grande tribulação. O Egito ele não vai escapar. Meu Deus do céu, você está falando muita coisa aí que... Como assim? Analisa Daniel capítulo 11, versículo 41 e 42. Não vou trazer aqui, nesse momento, porque após terminar esse curso de Apocalipse, do livro de Apocalipse, estou querendo fazer um curso só sobre o livro do profeta Daniel. Também com talvez a mesma carga horária, a mesma dedicação e empenho. Então é claro que vai ser sobre o ponto de vista escatológico. Daniel é o Apocalipse narrado no Antigo Testamento. Então nesse livro de Apocalipse a gente vai destrinchar todos os versículos de Daniel também, os temas ali distinguidos. Edom ou Edomeia, geograficamente esse país ele encrava-se na região montanhosa ali entre o Mar Morto e o Golfo de Acabá. Estende-se para dentro da Arábia Pétrea. Moabe encrava-se no sudeste do Mar Morto e era separado pelos amonitas pelo rio Arnon. Amon encrava-se na região nordeste do Mar Morto. Hoje, esses três países ou povos eles se fundiram em tribos árabes, que são chamados orígenes. E esta área reservada por Deus naqueles dias servirá o quê? De refúgio perante a face do destruidor. Ué, como é que você tem certeza disso, além de Daniel? Analisa aí Isaías capítulo 16, versículo 4. O Monte Sião também vai ser demarcado. Todos esses acima, podemos falar aqui que eles se transformarão no deserto de Deus. Preparado para quê? Para a mulher perseguida. Quem é a mulher perseguida? Preparado para Maria? Claro que não. Preparado para Israel. Durante o tempo de angústia para Jacó. A mulher perseguida na passagem representa Israel, o remanescente fiel. Nos dias de Elias, isso aconteceu também. O remanescente foi 7.000, que não se dobraram diante de Baal. Nos dias de Uzia, de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, Deus reservou para si um resto, como declara o profeta Isaías em Isaías 1:9. Os que voltaram do cativeiro com Neemias e Esdras eram os remanescentes. Esdras capítulo 2 e Neemias capítulo 7. No Novo Testamento são eles, os pastores, Zacarias, Isabel, Simeão, a profetisa, Ana, Maria, mãe de Jesus, João Batista, durante o tempo presente, e os restantes se compõem dos judeus crentes. E durante a tribulação, Wesley? Romanos 9:27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então o remanescente desta seção se compõe de duas partes. Primeiro, 144.000, na qual a gente já estudou sobre isso. E o restante da semana, o restante da mulher. Vamos ao versículo 7. E houve batalha, vou ler o 7, 8, 9. E houve batalha no céu,
Miguel e os seus anjos combateram contra o dragão e lutavam o dragão e seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar foi mais achado nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o qual engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós temos aqui a identificação da serpente, né? Satanás. Mas a gente vai ver aqui algo bem bacana sobre a batalha no céu e Miguel. Primeiramente, Miguel, a literatura judaica, ela ensina que em toda a esfera celestial havia 7 arcanjos, que era Gabriel, Miguel, Remuel, Raquel, Rafael, Zaracael e Uriel. Os autores do livro de Enoque, eles chegam a citar isso, e as escrituras, a Bíblia, porém, ela cita apenas um, que é Miguel, como arcanjo. Então a gente pode depreender que antes da queda de Lúcifer, ele era também alguém separado, querubim ungido. O arcanjo, que tem um prefixo arca ou arque, sugere-se um anjo-chefe, é o principal, o poderoso. Assim, Miguel é agora o anjo acima de todos os anjos, reconhecido como o primeiro príncipe de Deus. É como o primeiro-ministro da administração divina do universo, sendo o administrador angélico, podemos dizer assim, de Deus para o juízo. A expressão o arcanjo só é usada em 2 passagens do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas, versículo 9, e designa o que? Algum altíssimo poder angelical dotado de autoridades sobre larga área celestial ou terrena. No Antigo Testamento, Miguel aparece primordialmente identificado com Israel como nação. Desse modo, Deus fala dele como príncipe do povo eleito. Daniel 12:1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará pelos filhos do teu povo. Então ele defende e protege em caráter especial o povo eleito por Deus. Seja como for, ele é sempre visto como o arcanjo representado. Quem é o povo eleito por Deus? Israel. Então Miguel, ele entra em foco nas passagens de Daniel 10, 13, versículo 21, Daniel capítulo 12, versículo 1 e sucessivamente. Em Daniel 10, versículo 13 e 21, ele é pintado como o anjo-chefe e guardião de Israel. Ele ali é também chamado de um dos primeiros príncipes e vosso príncipe. Nessa capacidade que ele é peculiarmente apropriado, que fosse o arcanjo, alguns teólogos o chamam de o mensageiro da lei e do julgamento de Deus, comandando os exércitos que combatem Satanás, o grande dragão e todos os seus anjos. Miguel sempre se destaca de forma isolada, de vez que a Bíblia nunca se refere a arcanjos, apenas ao arcanjo. Seu nome Micael, que significa quem é semelhante a Deus, no hebraico é sinônimo de Macaías e Mica. É nome pessoal de 11 personagens mencionados na Escritura Sagrada, e apenas um deles recebe mais do que uma referência passageira. E essa é a exceção, é o arcanjo Miguel. Um exemplo, em Daniel 13, 21, a sua missão específica é guardar, proteger a nação israelita. Mas é óbvio, pois, que as suas atividades são as mais variadas, envolvendo uma vastíssima área. Então isso nos fornece algum pensamento quanto à sua piedade, mesmo sendo guerreiro e poderoso, e as suas revelações no tocante ao ministério dos anjos, dos quais se destaca como comandante. Em 1 Tessalonicenses 4,16, nos é dito que o arcanjo em foco virá com Jesus na sua vinda, e isso nos leva a entender que os anjos cooperam também o ministério da salvação, Hebreus 1,14, e outras passagens correlacionadas. Em Judas, versículo 9, ele é visto contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Em Apocalipse 12:7, no texto presente que a gente está vendo, ele é visto combater o diabo e seus anjos em defesa do céu. Em todas as passagens em que Miguel aparece no cenário angelical, é sempre citado em conexão com a guerra, sendo triunfante em relação também à defesa de Israel. Aí vamos para o versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A batalha mais significativa da história do mundo vai ser agora preparada
e as forças celestes e infernais encontram-se num conflito sombrio. E João apresenta as duas forças, Miguel e os anjos, e os opositores, que é Satanás e seus anjos. A frase guerra no céu é algo espantoso. Depois do silêncio no céu, no Apocalipse 8, versículo 1, nós temos a guerra no céu. Por céu, onde se ferirá a batalha, não devemos compreender a presente imediata morada de Deus, mas a esfera que Satanás ocupou desde que foi expulso no lugar de habitação de Deus por causa da sua rebelião. O versículo em foco mostra como Satanás será expulso do céu. Compara com Jó, capítulo 1, versículo 6. Embora para nós pareça difícil o acesso de Satanás à câmara celestial, ele perderá de uma vez por todas seu lugar no céu. Então isso significa que ele será derrubado de qualquer posição que no presente lhe seja permitido, sendo projetado na terra. Este versículo é o paralelo espiritual de Isaías, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não pode haver vitória sem a decisão de resistir e lutar. Até o próprio Jesus foi forçado a resistir e até mesmo sua batalha contra o mal não foi fácil. Alguns dos seguidores de Jesus tiveram de resistir até o derramamento de sangue, embora outros não tenham resistido tanto. Em Hebreus 12, 4. Aí o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muitos historiadores afirmam que a batalha no céu teve lugar com o arrebatamento do Filho ao trono de Deus, baseado em Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Esta interpretação para nós está certa. Lendo com atenção Daniel 12, 1, compreendemos Êxodo 23, 20 e Daniel 10, versículo 13 ao 21, que Miguel, um dos príncipes, foi um anjo que Deus confiou à guarda de Israel, levantou-se várias vezes contra as hostes satânicas em favor do povo de Israel, de Deus, e aqui se explica a visão que teve Jesus quando disse aos discípulos: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, em Lucas 10, 18. Essa confirmação encontra nas mesmas palavras de Cristo em João 12, 31, que diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então teve ali triunfo e alegria. Aí o versículo 10, a gente vê os vencedores, que vai dizer, do 10 até o 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O acusador de nossos irmãos é derribado. Esse versículo 8 e 9 de Apocalipse são os versículos centrais dos 404 versículos que esse livro contém. O dragão, na qualidade de destruidor, é um leão que ruge, em 1 Pedro 5,8 diz. Na qualidade de enganador, é uma serpente sedutora. Mas na qualidade do diabo, ele é acusador em grau supremo. No grego, o particípio presente é usado como se for um substantivo, com um artigo definido. Por exemplo, o acusante, dando a entender que alguém cuja tarefa permanente é o trabalho de acusar, destruidor. Nesta condição de acusador, ele é homicida tanto da vida física como da vida espiritual. Nas palavras de João, ele aponta algo parecido com a história de Jó. E evidentemente estão em foco a palavra irmãos, os mártires, aos quais Satanás perseguirá especialmente. Mas já que a alusão é sobre o livro de Jó, também devemos pensar na questão em termos universais. Aí o versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Nada pode voltar-se contra nós e obter sucesso se nós somos favorecidos por Deus mediante o sangue de Cristo. Alguns dos escritos paralelos do judaísmo tinham frequentemente semelhança no Apocalipse. Por exemplo, os judeus tinham uma tradição que dizia que o acusador de nossos irmãos acusa os homens todos os dias no ano, exceto no dia da expiação. Assim sendo, para o crente, todo dia é um dia da expiação, e o precioso sangue do sacerdote de Deus lhe proporciona o direito
de ser sempre vencedor, tanto no tempo presente como na eternidade pura. A vitória é sempre por meio da pessoa de Cristo, segundo Coríntios 2,14. E também para um segundo meio de vencer, pela palavra do seu testemunho. Em outras palavras, foram fiéis como mártires, sustentando até o fim a profissão cristã, a despeito de uma horrenda oposição. A graça ao fim a profissão cristã, a despeito de uma grande e horrenda oposição. A graça que Deus deve ser correspondida pela vontade humana positiva, pois de outro modo a graça será anulada em suas operações. E no versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Deus, ele quer purificar a terra e o céu de todo mal. Colossenses 1:20. Por isso ele ofereceu o seu próprio Filho, para consumir a grande obra da redenção. Com essa sublime vitória, que assinala um grande triunfo para o céu, ficou certa a derrota do grande inimigo de Deus e dos homens, o que significa para a criação o livramento da escravatura e da agonia que ainda hoje está sujeito. O propósito do dragão era destruir o filho prometido, porém foi derrotado fragorosamente e expulso do céu. Ele, o grande acusador, que acusava os santos diante de Deus, de dia e de noite, ficou selada a condenação de Satanás e de seus anjos. Agora, Deus tem constituído um só mediador, que é Jesus Cristo, o justo, o advogado, junto ao Pai. Satanás, ele acusa e Jesus intercede. Vamos lá. Vamos para o versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aí o 15. E a serpente lançou na sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu-se a boca e tragou o rio que o dragão lançara à sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os quais guardaram os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Aí o 13. Vamos para o 13 primeiro. Quanto que o povo de Israel sofreu entre as nações durante esses séculos? Tudo é o cumprimento do que Jesus Cristo tinha falado. Tudo. E vos espalharei entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Levítico 26:33. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pela terra. Ezequiel 12:15-16. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapados pela espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que sou o Senhor. Quantos massacres, como no caso da Alemanha, perseguição em massa e escárnio, zombaria, o povo judeu tem sofrido, sem poder dizer nada. Só o nome judeu é motivo de escárnio e desprezo. É um sinônimo de crueldade. Ao 14. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águias para que voasse para o deserto ao seu lugar. 2 asas de grande águia. Para aqueles que interpretam o Apocalipse do ponto de vista filosófico, acham que haveria aqui uma referência mitológica à narrativa da deusa Ísis. A sua história conta como ela escapou de Sete-Tifon, o terrível crocodilo do Nilo, ao voar para fora do seu alcance. Outros, porém, advogam que as 2 asas simbolizariam o Egito e a Babilônia, respectivamente Ezequiel 17:3, 7, 12 e 15. Mas dificilmente essa forma de interpretação combina com o argumento principal. Para nós, as 2 asas, as 2 asas de grande águia, significa a proteção de Deus e os meios por Deus usados. O seu cuidado e livramento são indicados desta maneira em Êxodo 19:14. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim.
Deuteronômio 32:10. Achou-a no deserto, na terra do deserto. Aí continua. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva para as suas asas, assim só o Senhor o guiou. Nós temos o versículo principal, né? Debaixo de suas asas estarei seguro. Então, entre as criaturas que estão dentro dos limites da nossa visão, aquelas que possuem asas de voo, exemplificam o quê? As dotadas de maior velocidade. Assim, vemos nestas asas um meio sobrenatural e natural, até a própria natureza também. Aí continua, um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Né? A presente expressão, ela tem o seu fundo histórico na passagem de Daniel 7:25, na qual Pember, ele diz que o sentido é 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Mas como diz Pember, por que se diz tempo e tempos e metade de um tempo? Em vez de, por exemplo, falar 3 anos e meio, que é o referido aqui na grande tribulação. Aparentemente não sem razão, né? Pois segundo o modo judaico de calcular, 3 anos juntos precisariam do acréscimo de 1 mês, de maneira que o período seria de 1290 dias, Daniel 12:11, em vez de 1260 dias. Mas, referindo-se a um dos anos separadamente, evita-se esse resultado. Então isso é confirmado em Apocalipse 11, versículo 2 e 3, quando a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios durante o tempo de 42 meses, que aponta 3 anos e meio. 12, 24, 36, 3 anos. E aí, mais os 6 anos para os 42 meses. Aí no 15, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água como um rio. O que significa, Wesley? Havia entre os egípcios uma lenda sobre Sete-Tifon, que era o terrível crocodilo que procurou afogar a deusa Ísis com uma inundação. Isso seria realizado pelas correntezas do Nilo. Seu objetivo era matar tanto a deusa como seu filho, Horus. Ou seja, matar tanto Israel como Cristo, tá? Vamos lá. Mas a terra ajudou a deusa Ísis, absorvendo facilmente a água. E assim ela triunfou. Na simbologia profética descrita, um rei poderoso comandando seus exércitos é comparado a uma corrente de águas. Conforme Isaías 8:7 vai dizer, eis que o Senhor fará vir ele águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Em Oséias 5:10, nós temos o simbolismo de Deus a enviar a ira como corrente de água. Em Salmos 33, versículo 6, lemos que os ímpios engolfam o justo como se fosse uma inundação. Em Isaías 59:19, o inimigo ele é visto perseguindo a Israel como uma corrente de água. E no texto em foco, nós cremos que o sentido é o mesmo, isto é, corrente de água. Que o dragão lançou da sua boca é retratado como um poderoso exército, composto de súditos da besta. Mas a exemplo, por exemplo, de Coré, e do seu grupo, em Neemias, ali, em Números 16, desculpa, nós temos ali que eles foram tragados pela própria terra. Então é justamente essa a ideia. Então vamos para o versículo 16 e o penúltimo. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio, e o dragão lançara, e o que o dragão lançara da sua boca. A terra ajudou a mulher. Deus usará novamente a terra como fez no passado. Essa corrente de água, né, que é o exército, será absorvida antes de ter alcançado um lugar de refúgio preparado por Deus. Deus usará tantos meios naturais como divinos. O certo é que essa terra serviu de bandeira, como diz o profeta Isaías. Vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvoará contra ele a sua bandeira. Alguns expositores, isso daí é Isaías 59:19, tá? Alguns expositores, eles interpretam literalmente esses dois versículos, o 15 e o 16. E na realidade, não tem nada que impeça que seja literal. Na passagem de Número 16:31, diz que acabando Moisés de falar, aí fala, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu sua boca e os tragou. E a eles tudo que era descenderam, viram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Em Salmos 55:15, retrata o assunto da mesma maneira. A morte os assalte e vivos os engula a terra. Seja como for a proteção assegurada por 1260 dias, fora da vista da serpente, a terra que já pertence a Deus
em última análise, está ao lado da bondade. Então Deus finalmente fará o sistema da terra ficar submisso a si mesmo, quando o reino milenar de Cristo, o que de Deus fará lá, pode ser uma introdução que nós podemos ver aqui nesse momento. E por último, o versículo 17 vai dizer: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irou-se contra a mulher. Esta já é a 8ª vez que aparece a figura feminina nessa seção desse capítulo. E aqui nós temos a palavra grega traduzida por resto ou restante, conforme aparecido no Apocalipse. Aplica-se a um grupo de indivíduos selecionados e não necessariamente ao remanescente espiritual. Naturalmente, essas sementes da mulher perseguida são aqueles que sobraram do número dos assinalados, os 144 mil. São os que guardam os mandamentos de Deus, que é a lei, e têm o testemunho, que é a morte a Cristo. E, profeticamente falando, João via Israel e a igreja cristã ali sofrendo perseguições, mas não devemos aplicar o texto à igreja do Senhor, pois esta se encontrará ao lado de Cristo nas bodas do Cordeiro. Portanto, o resto da semente da mulher perseguida, como diz esse texto, é sem dúvidas Israel. Se você tem mais assuntos, esse livro de Apocalipse, ele é extremamente recheado de assuntos magníficos, e conforme nós estamos aqui no nosso curso de Apocalipse, você que está vendo, você não consegue se aprofundar em todos os assuntos de uma maneira assim que, caramba, esse aqui eu domino totalmente. Não, é com o tempo, né? Que a gente está aqui mostrando a base. Você imagina a gente mostrando a base e está sendo uma coisa profunda. A gente está aqui aplicando para você cada vez mais se aprofundar, tá bom? Obrigado, fica com Deus, boa aula, qualquer dúvida estamos à disposição.